Graça e paz, tudo bem com você? Nossa reflexão de hoje é no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 2 e 3. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. A reflexão que eu trago hoje se encontra aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, mas também se encontra no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. O texto que eu acabei de ler, ele narra a história de um homem leproso. Se você quiser mais detalhes sobre a questão da lepra, da doença, você pode encontrar em Levíticos, capítulo 13 e capítulo 14. A lepra, conforme a lei de Moisés, ela afastava a pessoa do seu convívio familiar, ela afastava a pessoa da sua sociedade, ele passava a viver fora do arraial, fora do acampamento. Na época de Jesus, essa doença, a lepra, era uma doença ameaçadora. Essa doença, na verdade, durante o século I, ela foi muito temida. E essa doença, ela era tão devastadora na vida de uma pessoa que ela afetava tanto no sentido físico, como social, como religioso. No sentido físico, ela devastava a pele, a carne, os ossos do enfermo. No sentido social, ela afastava a pessoa do convívio da família, do convívio da sociedade. No sentido religioso, ela tornava a pessoa impuro cerimonialmente. Então, veja o sofrimento de uma pessoa com a doença desse porte, a qual não tinha cura na época. O leproso, ele tinha algumas características. Ele andava com as vestes rasgadas, ele andava com os cabelos despenteados, descobertos, e ele, quando estava, de repente, em algum local que ele pudesse encontrar alguém, ele teria que cobrir aqui, dessa forma que eu estou fazendo, e gritar: imundo, imundo. Então, a nossa reflexão de hoje, ela aborda, dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e o versículo 2 e 3, ela aborda este assunto, este encontro de um leproso com Jesus. Eu queria falar com vocês sobre algumas nuances desse texto, algumas atitudes desse homem. Primeira, ele vai até Jesus. A primeira coisa que eu quero falar, a primeira lição que eu aprendo aqui, quero passar para você, é que nada na nossa vida, em termos de doença, problema, luta, dificuldade ou qualquer circunstância, pode nos afastar da presença de Deus. Você pode estar passando qualquer coisa, meu irmão. Você pode estar passando por qualquer luta, por qualquer dificuldade, mas isso não te dá o direito de se afastar ou de não ir buscar a Deus. É a primeira lição que nós aprendemos. A segunda observação que eu faço é que, além dele ir até Jesus, ele o adorou. Isso também nós tiramos uma lição daí. Por quê? Porque muitas pessoas vão à igreja, mas muitas pessoas não adoram a Deus. Precisamos adorá-lo, reconhecer a sua majestade, reconhecer que ele é Senhor, primeiramente, e é Salvador. Muitas pessoas querem Jesus apenas como Salvador das suas vidas, mas precisamos entender que ele também é Senhor. A terceira coisa, ou terceira atitude desse homem, é que a primeira foi que ele vai até Jesus, a segunda é que ele adora, e a terceira é que ele clama, ele pede, ele intercede, ele ora ao Senhor. E isto, fechando essa parte aqui, fica bem óbvio para todos nós. Vai até a Deus através de Jesus. Adora-o. E você pode realmente, de fato, depois que adorar, dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda. A primeira coisa que Jesus faz é estender a mão. Coisa interessante, coisa maravilhosa. Este homem, conforme a lei, ele estava longe da sua família, afastado. Estava afastado da sociedade. Esse homem não recebia um toque de alguém, não recebia um abraço, um aperto de mão. E justamente nesse momento,
Cristo estende a mão para ele e depois o toca. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja numa situação que as pessoas não te veem, as pessoas não te valorizam, as pessoas não dão crédito ao que você faz, as pessoas não acreditam que Deus te salvou, que Deus mudou a tua vida. Elas estão presas ainda ao passado seu, porque você fez isso, porque você fez aquilo, e esquecem que Deus tem o poder de transformar. E o que fazer então para a gente mostrar para as pessoas que Deus fez algo em nós? Dá o testemunho. Anda dentro da palavra de Deus, ama as pessoas, perdoa, ajuda, mostra que houve de fato transformação. Fecha parêntese. Então Jesus estende as mãos, ou melhor, a mão, toca nele. E o interessante é que Jesus, quando toca, Jesus diz, eu quero. Eu quero o quê? O que ele pediu na oração. Ele pediu, Senhor, tu podes, se tu quiseres, me curar. E Jesus disse, eu quero. Ou seja, eu quero te curar. Seja curado agora, seja limpo. E diz a Bíblia, no mesmo momento, este homem foi curado para a honra e glória do nome de Jesus. Querido irmão, querida irmã, eu quero concluir a mensagem dizendo que Jesus está com as mãos estendidas nesse momento sobre a minha vida, sobre a sua vida, esperando apenas que você se aproxime dele, que você o adore e que você diga a ele o que você está precisando. Precisa orar mais? Diz a ele. Precisa jejuar mais? Diz a ele. Precisa se consagrar mais? Fala para ele. Precisa adorar mais? Fala para ele. Precisa de uma mudança de vida, santidade, santificação, pureza? Pede a ele. Precisa de renovo espiritual? Fala com ele. Precisa de uma cura? Precisa de uma libertação? Precisa de um milagre? Fala com ele. E eu tenho certeza que ele vai estender a mão, tocar e dizer para você, eu quero. E assim será feito. Deus abençoe você. Eu quero, antes de fechar esse vídeo, pedir que você se inscreva no canal. Vai lá na palavra inscrever-se, você se inscreve, depois você clica lá no sininho para que você seja notificado, seja avisado toda vez que eu subir um vídeo novo e dá um like se você gostou dessa mensagem e, se possível, faz um comentário. Isso é importante para que o YouTube reconheça que o vídeo ele está sendo bem aceito e que as pessoas estão querendo mais vídeos. Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe minha irmã.